Amigas e amigos, muito bom dia. Ou não seria boa tarde. Talvez, boa noite. Boa noite. É isso, boa noite. Mesmo porque a noite nos encobre, nos engole. Nesse momento, engole o país inteiro. De qualquer maneira, preparo-me a responder de muito bom grado e até alguma alegria às vossas perguntas. E recomendo inscrever-se para fazê-las aqui embaixo. Esse é um gesto cabalístico que eu repito por ordem de quem manda por trás dessa máquina infernal. E dizem que isso é mais do que compreensível para todos vocês. Inscrevam-se aqui embaixo. Pergunta da Ana Silva. Grande Mino, saúde e vida longa a você e a Carta Capital. Tenho uma dúvida de mãe. Se hoje você tivesse filhos pequenos, se esforçaria para eles terem a oportunidade de estudar fora do Brasil? O Brasil é maravilhoso, mas a cada dia se torna menos civilizado e seu desmonte está fortemente em curso. Bem, eu, como de resto vários amigos meus, cuidaria para que os filhos pequenos fizessem o seu miúdo êxodo a caminho de escolas em países mais decentes do que o nosso, né? O nosso é um país que atravessa realmente uma fase muito ruim, muito mais do que eu poderia imaginar, mesmo nos meus dias mais difíceis. Pergunta do Paulo Sérgio Brito Silva. Mino, outro dia conheci um primitivo da Mandúria. Qual sua opinião sobre este vinho? Eu acho um vinho excelente. Um vinho excelente. Mandúria quer dizer que é um vinho das Apulias, fronteira praticamente com Basilicata. E é terra de vinhos bons, muito bons até. Pouco conhecidos até faz, 10 anos. Hoje o primitivo tem uma cotação elevada, os melhores. Uma cotação elevada e são cultivados também no Napa Valley, na Califórnia. Também lá tem primitivo, mas de longe os melhores são os das Apulias, Puglia em italiano, que é uma região muito bonita que encara o Adriático. As costas da Puglia correm ao longo do Adriático, chegam ao salto da Bota e o contornam graças às águas de outro mar do Mediterrâneo, que se chama Mar Jônio. E o Mar Jônio depois banha as costas da Basilicata, que também se chama Lucania, que é um nome muito bonito, que significa Terra do Sol. É um belo vinho, belíssimo vinho. Eu gosto muito do primitivo de Mandúria. Pergunta do Nani Brisk. Eu me eduquei entre livros de biblioteca, folheando revistas, pesquisando papéis. Hoje, com a internet, temos acesso a milhares de informações, mas sinto que nada substitui tocar páginas de papel. O que aconselharia a um jovem aprendiz e a um jovem jornalista nesses tempos de tanta informação fornecida pelo computador e muitas vezes de forma cômoda demais? Bem, você sabe do meu temor, pânico diante do
do avanço tecnológico, né? O avanço tecnológico me assusta um bocado. E eu não me aproximo de computadores porque tenho certeza de que eles vão me engolir, mesmo porque eu tenho alguma prova de que eles conseguiram engolir muita gente, já conseguiram, e vão engolir mais. O que eu entendo, sinceramente, e tanto mais para alguém que quer ser jornalista, leitura. Leitura não necessariamente de informações quentes. É bom saber o que está acontecendo, está claro. Mas tem algumas lições que vêm de textos admiráveis que podem marcar realmente um ser humano, sobretudo, repito, aquele que pretende ser jornalista. Porque o jornalismo, ao contrário do que acontece no Brasil hoje, o jornalismo é uma forma literária importante. Ele pode ter qualidade e deve ter qualidade literária, porque é uma forma, repito, muito importante de expressão. Leitura, 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 não baseada na cultura do selfie ou na cultura do Wikipédia. Eu nem sei se é a palavra que eu a pronunciei corretamente, mas enfim. É a cultura que se constrói. Eu sou um autodidata, diga-se. Então, não quero pontificar a respeito, mas é a cultura que se estabelece pela leitura de quem escreveu bem, de quem escreveu coisas importantes, de quem escreveu sobre a vida, mesmo a vida comum, a vida de todos os dias, mas escreveu de uma forma reveladora, que abre a cabeça, não é? Eu acho isso fundamental, muito mais que certas informações capturadas pela graça de aparelhos produzidos pelo avanço tecnológico. Sou a favor da leitura, do livro que, página a página, descerra uma surpresa e uma informação muito preciosa. Pergunta do Sandro Cunha. Caríssimo Mino, muito obrigado por Quatro Rodas, pelo JT, pela Veja, por Carta Capital e pelo Castelo de Âmbar. Por favor, nos conte um pouco sobre o sensacional Mercúcio Parla. Bom, parece... Ele esqueceu isto é. Esqueceu isto é. Mas porque deveria estar no rol, né? E ela foi também uma Isto é, Senhor, porque no meio disso aconteceu quando eu estava desempregado, sem chance de emprego, nas chamadas grandes empresas, a grande mídia, né? A grande que eu acho mínima, né? Aqui entre nós. Mas eu agradeço essa lembrança, agradeço muito. O Mercúcio Parla é uma personagem, que de alguma forma me representa em um dos meus livros. Eu acho que quem escreve livros, escreve romances, acaba falando de si próprio. É a sua experiência de vida que vem à tona. Então, Mercúcio Parla, de alguma maneira, sou eu. Sou eu. Mesmo porque, estranhamente, talvez,
singularmente, peculiarmente. Mercúcio e Mino, em relação a muita coisa, pensam do mesmo jeito. Então há uma coincidência, entende? Que faz de Mercúcio, em certos momentos do livro que o caro leitor leu, em certos momentos há um entendimento, uma simbiose, um acerto entre as duas personagens. Pergunta da Neuci Donizete. Embora seja descendente de italianos, não vejo sentido em conseguir a cidadania italiana como ritornante. Tive um amigo italiano que nunca se nacionalizou. Gostaria de saber a sua opinião sobre esta corrida por obtenção da cidadania italiana. Olha, eu não tenho, no fundo, uma opinião formada. Eu me tornei brasileiro, cheguei ao Brasil com 12 anos, mantive a cidadania italiana por muito tempo, inclusive nos meus anos verdes, digamos, 22 no caso. Fui para a Itália e trabalhei em jornais italianos, e foi uma ótima escola, devo dizer, mas mantendo a cidadania italiana. Na volta ao Brasil, quando assumi a direção da Quatro Rodas, o senhor Vitor Civita, que comandava as operações da Editora Abril, me disse que eu teria de assumir a cidadania brasileira para poder ser diretor. A lei de então determinava que diretor de revista ou de jornal tinha de ser nacional, tinha de ser brasileiro. Então, eu me naturalizei sem maiores problemas, mesmo porque dediquei a minha vida, nem sempre com sucesso, até muito pelo contrário, a considerar as minhas ideias e os meus ideais. Dediquei a minha vida ao Brasil, em busca de soluções que para mim seriam as melhores e que inexoravelmente não foram atingidas. A pergunta do Paulo César de Mello. Mino, ultimamente tem-se feito muitas ressalvas ao Lula livre, inclusive entre pessoas tidas como de esquerda, como se a liberdade dele não fosse tão importante para a retomada da democracia no Brasil. Eu acho que essas pessoas fazem isso porque sabem que Lula tem carisma, personalidade e grandeza para colocar em segundo plano qualquer um que se coloque ao lado dele. Você concorda? Não, eu concordo que o Lula livre é uma senha fundamental neste momento. Mesmo porque o golpe de 2016 foi desferido com o propósito, primeiríssimo propósito, de impedir que Lula participasse das eleições de 2022, de 2018. Esse foi o objetivo, princípio do golpe. A rigor, o começo dessa história remonta a 2014, quando foi ao mar a nau diabólica da Lava Jato. A Lava Jato é que começa esse processo que visa exatamente tirar Lula do páreo presidencial e fazer qualquer coisa possível e impossível, qualquer coisa que despreza a lei, despreza os códigos mais comuns,
que despreza o comportamento civilizado e democrático para incriminá-lo e condená-lo, sem provas. Com a admissão, essas últimas revelações do Intercept, providenciais, aliás, a meu ver, e que nenhum problema até o momento causaram aos alvejados, aos descobertos, aos desmascarados. Essas revelações comprovam o que eu estou dizendo apenas. E por isso elas não me surpreendem. O projeto era esse, impedir Lula de chegar à eleição de 2018 como candidato. Pergunta do Sidney Sauerbron, com referência àquela camiseta que você estava vestindo no último programa. Sim. Onde encontro uma camiseta desta? Essa foi um presente de um amigo genovês, naturalmente, que me trouxe. Talvez indo para lá haja todas as possibilidades de adquiri-la em algum lugar simples e à mão. Sim, mas aqui é impossível encontrá-la. Aqui é uma iguaria da vestimenta, um momento é um momento singular na vida de um ser humano. E você certamente não imagina a beleza de São Frutuoso. Última pergunta do Carlos Vicente. Mino, nessa foto ao fundo você parece um galã do cinema francês dos anos 60, um tanto enfadado. Seria esse enfado com a fama ou o assédio das fãs? Assédio das fãs? Se houve esse assédio ou não, eu não sei. É um mistério para mim. Se houve. Nunca me assustaria um assédio das fãs. Muito pelo contrário. Agora, eu não pareço um galã francês. Eu, eventualmente, italiano, porque eu sou italiano. E a Itália produziu galãs, eventualmente, mais bonitos, mais atraentes, mais charmosos do que os franceses. Eu não tenho dúvidas a respeito. Mas, digo isso em tom de troça. Quero deixar bem claro. Essa foto foi tirada por o Zing, David Zing, um fotógrafo americano. Foi tirada durante uma entrevista. Quem me entrevistava era Marília Gabriela, para uma revista cujo nome não lembro. E o David Zing foi chamado, que era um amigo, entre outras coisas, foi chamado para tirar fotos deste evento, porque não era uma entrevista para a televisão, como Marília Gabriela levaria a pensar. Não, era uma entrevista para uma revista. Eu não lembro do nome da revista. Então, a revista publicou depois essa entrevista com fotos do David Zing. Esta não entrou na publicação. Porque eu estava no meio de alguma meditação temporária e daí a expressão distraída, né? Bem anotada pelo amável leitor. Foram publicadas uma série de outras. Essa entrevista é de 1900, provavelmente 75. Eu tinha 43 anos, ou 45, ou 42, não sei, por aí. 40 e alguns. É isso. E
É uma imagem que me acompanha sempre. Esgotaram-se as perguntas. Eu estava preparado para responder a 100 perguntas. 8. Mandem perguntas. E mandem escrevendo-se aqui embaixo.